vai nos trazer a palavra nas suas mãos aqui para frente. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui está o teu filho, Senhor, que nesta noite ele foi incumbido de nos trazer a sua palavra. Eu sei que o Senhor já tem colocado uma palavra no seu coração para semear, meu Deus, para aqueles que aqui estão, aqueles que estão lá do outro lado, conectados conosco, nos assistindo, Pai. Toma a boca do teu servo e fala conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir da tua parte, Pai. Em nome de Jesus, usa o teu servo nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Deus, deixa eu. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Podem assentar, que Deus abençoe. Muito obrigado, pastor Louvado, por estar aqui na sua congregação, no seu ministério, por nos confiar, então, essa oportunidade de nós estarmos aqui pela primeira vez. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, está aqui, presbítero Reginaldo, irmã Maria Helena, nosso cooperador irmão Luiz, que nos acompanha, e que Deus abençoe a nossa equipe, né, que veio hoje estar com vocês. É uma alegria muito grande conhecer mais este povo esse que vai morar no céu. Amém? Amém. Diga comigo, povo esse que vai morar no céu. Olha que maravilha. Irmãos, o que eu mais gosto é de pregar em igrejinhas pequenas. Aleluia. Trabalhos pequenos. Eu adoro isso, gosto disso, amo isto. Aleluia. Sabe, irmão, pastor Vado, eu amo estar em lugares assim. E quero dizer, é porque Jesus, ele se referiu a uma palavra, aonde tiver 2 ou 3. Diga comigo, onde tiver 2 ou 3. Em meu nome. Então ali estou presente. Glória a Deus. Amém? Amém. São palavras vermelhas, palavras de Jesus. As palavras de Jesus, irmãos, elas são edificantes para a nossa alma. Eu estava ouvindo aqui o pastor ministrar esse testemunho, tá? Então, a palavra sobre essa oportunidade de bênção que ele recebeu essa semana. Irmão, isso é coisa gloriosa, é coisa vivida. E muitas pessoas não entendem isso, né? Muitas pessoas não entendem isso. Mas isso é coisa que é real, é coisa que ocorre no nosso dia a dia, no nosso período de ministério. Muitas das vezes nós passamos momentos difíceis que nós pensamos assim, não vou conseguir continuar. Parece que algo tenta nos surpreender e a gente quer desistir. Mas nós não podemos fazer isso. A força maior não pode superar isso em nós, porque sabemos que há um Deus que cuida de nós. Glória a Deus. Aleluia. Há um Deus que zela por nós. Aleluia. Amém, meus amados? Amém. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu, com a minha esposa, nós tínhamos uma vida estável lá no interior. Lá no interior do estado de São Paulo, de onde nós viemos aqui para Registro. E o meu ganho é um pouco regalado, que então daria muito bem para eu continuar sustentando a minha casa, pagando os boletos ao decorrer do final do mês. E o Senhor já vinha falando comigo que eu deveria voltar a apacentar. Eu já estava há mais de 10 anos sem apacentar a igreja. E eu sempre fugindo, não querendo apacentar, pastor. Não, mexer com esse negócio de apacentar. E o Espírito Santo falou, não, você precisa voltar a apacentar. E como pastor de Miracatu, bastante amigo meu de muitos anos, e eu dei saudade de vir no culto em Miracatu. Liguei para ele, aí ele disse, onde você está, rapaz? Eu disse, olha, eu estou aqui no interior da divisa do Mato Grosso do Sul. Quando é que vem para cá? Eu falei, quero lhe fazer uma visita. Aí ele marcou um dia que não, vai ser aniversário da minha esposa.
Vem para cá com a sua esposa, você já prega aqui e já matamos a saudade. Tem mais de 7 anos que eu não via ele, e eu caí na conversa dele e vi. Aí quando eu cheguei a Miracatu, ele falou assim: eu preciso de você para mandar você para a Vitória da Conquista. Eu falei: não, pastor, não quero ir para a Vitória da Conquista, eu vim te fazer uma visita aqui. Ele falou: não, eu estou lá com tantas igrejas em Vitória da Conquista da Bahia e vou te mandar para lá. Eu falei: não, mas não é assim. Não, Deus não falou. Não, mas Deus já falou comigo. Falou com ele, mas não tinha falado comigo. Está entendendo? Deus falou com ele, mas não falou. Não, mas você... Eu falei: pastor, faz o seguinte. O dia que... Olha o que eu disse. O dia que surgiu um templo, algum trabalho aqui mais perto de Miracatu, o senhor me comunica. Aí eu posso até pensar em vir. Isso em fevereiro de 2023, não é isso, amor? Em fevereiro de 2023. Irmãos, tudo bem, fiquei ali em Miracatu por uns 3 dias e despedi dele, fui para o litoral, depois fomos embora lá para o interior. Passaram-se 20 dias, pastor Vado. Ele me liga: sabe aquela palavra que você falou para mim? Que se surgir algo aqui perto de Miracatu, você vem? Então surgiu a igreja de registro, rapaz. Glória a Deus. Aleluia. Eu falei: e agora, Jesus? E agora? E agora você tem que cumprir com a sua palavra. Aí eu falei: me manda uma foto aí do templo, aquele templo que o senhor foi lá. Me manda uma foto do templo vazio. Porque realmente a igreja estava vazia, os crentes já tinham dispersado todo, não tinha já praticamente ninguém, acho que 5 pessoas só cultuando. E ele disse: olha, só tem uma coisa, você que é pastor, que já pastoreou outros templos, outra cidade, você sabe que para reconstruir uma igreja não é fácil. Você vai demorar aí uns 4, 5 anos. 4, 5 anos para você fazer um trabalho de gestão e trabalhar com oração, com jejum. Eu falei: pastor, se está na direção de Deus, nós vamos para aí. E nós acabamos de virmos e estamos estabelecidos. E na segunda-feira, agora dia 31, faz 2 anos que nós assumimos a igreja. Entre congregados, visitantes, Deus colocou um povo ali. Trouxemos um casal, Maria Helena e o irmão Reginaldo, para nos ajudar, porque são soldados de outra região, né? Para enfrentar os gigantes, os Golias. Não é fácil, irmãos, mas você tem que estar no centro da vontade de Deus. Se você se colocar no centro da vontade de Deus, tudo vai acontecer. Amém? Amém. Então nós estamos aqui prontos para guerrear. E Deus é bom, Deus é maravilhoso, que colocou um Vado aqui no meu caminho e já aprendi a amar esse cara. Esse camarada, eu vou te falar, ainda bem que eu não dou prejuízo para ele, que eu sou careca, né? Senão eu vinha todo mês aqui cortar o cabelo. Meus irmãos, Deus tem uma palavra para nós. Glória a Deus. Amém? Abre a sua Bíblia no livro de Daniel. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Olha aqui, capítulo, pode ficar sentado mesmo. Capítulo 3 de Daniel, o versículo de número 16 e 17, diz assim, ó. Olha aqui o que diz aqui. Daniel, capítulo de número 3. Vou esperar você achar para você acompanhar. Aleluia. Respondeu Sadraque, Mesaque, Abednego e disseram ao rei: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão. Diga comigo assim: não precisamos responder sobre este negócio. Porque o nosso Deus nos livrará de qualquer gigante se colocar de pé na nossa frente. Diga para o seu irmão: está preparado? Está preparado? Então fique preparado. Amém? Glória a Deus. Irmãos, a fidelidade desses moços aqui
era tamanha, porque eles eram tementes a Deus. E eles não quiseram se contaminar com os manjares, com as delícias da mesa, da casa, então do governador, do rei, do presidente. E Nabucodonosor, desobedecendo a orientação do Espírito de Deus e daquilo que havia na vida de Daniel, ele achou por bem construir uma estátua que seria a deusa de Babilônia. E ele colocou esta ordem, que todos os moradores das províncias, todas as gentes, de todas as partes, teria que o adorar, porque ela se tornaria a estátua, a deusa, o deus de Babilônia. Irmãos, o Deus de Sete Barra, ou os anjos de Sete Barra, não é tão pouco vereadores, e nem maior a autoridade desta cidade, que é o prefeito desta cidade, ou o juiz que atende esta cidade. Vocês têm que se colocar diante deste homem, que é o anjo número 1 desta igreja, que é o anjo número 1 deste ministério, que Deus o escolheu, que Deus o nomeou para fazer a sua obra. É através dele, através do anjo de número 2, que é a sua esposa, vocês que são anjo, vocês que são a menina dos olhos de Deus, que guardará esta cidade. Aleluia, Deus. glória a Deus. É a vossa súplica que tem guardado esta cidade, guardado esta cidade da peste, guardado esta cidade, então, das lanças que se levanta contra os males que vêm sobre esta cidade, as caças de nuvem de demônios que paira sobre esta cidade. É vocês que têm guardado esta cidade. Aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos das autoridades, porque é bíblico. Nós precisamos da autonomia das autoridades, dos policiais. Nós precisamos das enfermeiras e dos enfermeiros dessa cidade. Nós precisamos dos guardas que ajudam a proteger essa cidade. Aleluia! Mas é a oração daquele que ora, daquele que jejua, daquele que consagra para guardar então esta cidade Sete Barra. Glória a Deus. Você pode levantar a sua mão e glorificar o nome do Senhor. Adore o Senhor. Adore o Senhor. Aleluia. Porque você é o escolhido. Aleluia. Glória a Deus, eu creio. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E aqueles moços acreditou Aleluia, Jesus. em Deus. Glória a Deus. Acreditou naquele que poderia livrar Aleluia, Jesus. das mãos do rei Nabucodonosor. Aleluia, Jesus. Queridos, há uma força que se levanta para tentar você pagar. Verdade. Há uma força que levanta para destruir a tua fé. Há uma força que se levanta para denegrir a sua espiritualidade. Há uma força que se levanta para apagar os seus sonhos. Há uma força que se levanta para apagar os teus desejos. Há uma força que se levanta para te destruir. Mas eu quero te dizer nesta noite: o Senhor colocaste uma porta aberta para que você pudesse passar por esta porta. E pode passar, porque a porta está aqui nesta noite. E essa porta. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E depois que a estátua Glória a Deus. estava construída,
O rei pediu que Aleluia. os seus comparsas, os seus agentes, saíssem por todas as cidades de Babilônia e anunciasse a inauguração. E aquele que não prostrasse diante do seu Deus, diante da sua imagem, então seria pegos, mãos e pés e atados. E ele mandaria que os soldados aquecessem a fornalha 7 vezes mais, para que nem um fio de seus cabelos, para que nem um pedaço da unha da ponta do pé ou das mãos, então ficasse inteira, que tudo se derretesse. Você já imaginou ser queimado a parte do seu corpo físico com fogo quente, ou com água quente, ou com azeite quente, ou com qualquer coisa que é aquecido, que queima a sua pele? Você já imaginou isso? Você já passou por momentos de queimadura? Ou você já passou, tira o sapato do seu pé, dos seus pés e vai lá na praia de ilha comprida e no pleno meio-dia, 1h, e começa a andar na areia, se seus pés, a sola do seu pé vai aguentar, os seus pés vai criar bolha de água, você não vai resistir a andar na areia quente, porque é terrível. Imagina isso. Imaginem o seu corpo ser tocado por queimaduras. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, Aleluia. tão somente eles estavam agora em um grande desafio, porque a ordem era que eles sejam destruídos, e havia muitos acusadores, como há muitos acusadores lá próximo da sua casa que te acusa, vizinho que te acusa, vizinho que não gosta de você, alguém que critica a sua fé, alguém que tenta te denegrir, alguém dentro da sua família que tenta acabar com você, alguém que não suporta olhar para os teus olhos, alguém que olha com um olhar de desprezo para você e não entende que você é a menina, o menino dos olhos de Deus. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Queridos irmãos, Aleluia. a hora chegou. Aleluia. E por ter chegado a hora, houve aquele alvoroço, houve aquela situação de alvoroço em toda parte das províncias de Babilônia, região de Babilônia. E alguém que dizia ser amigo dos jovens, mas doido para condená-los, chegou até Nabucodonosor e disse: olha, rei, você sabe aqueles 3 rapazes que são hebreus, aqueles rapazes que são de outra terra, que comem aqui, que ganham do sustento de Babilônia? Eles não prostraram, não se ajoelharam, fizeram pouco caso, desprezaram. Então traga eles aqui na minha frente. Isso é real, traga eles aqui. E logo trouxeram, os soldados trouxeram os 3 jovens. Irmãos, sabe o que isso aqui me tira? Então uma experiência de quando então alguém nos oferece algo. Então olha, se você deixar de ir lá na casa do Vado, se você deixar de ir no ministério do Vado e vir para cá, você vai ser um diaconato. Se você vir para cá, vai acontecer isso. Vai acontecer aquilo outro. Irmãos, isso são ofertas que não vêm então de Deus. Isso são coisas que devem se vigiar. Ou alguém que quer tirar você então da direção. Você está na direção certa, você está no caminho certo,
Mas alguém que é usado pelo inimigo, ele não quer ver a tua prosperidade, ele não quer ver a tua vitória. Não conte então os teus segredos a outros que você não acredita. Acredita somente naquela que Deus colocou do teu lado, ou naquele que Deus colocou do teu lado. Vigia com seus sonhos. Não conte os seus sonhos para qualquer tipo de pessoa. Conta para Jesus. Fala com Jesus. Jesus, eu preciso disso. Jesus, eu preciso de alcançar isso. O Senhor vai te trazer a resposta. O Senhor vai me entregar algo na tua vida. Porque, pastor Vado, quando eu comecei a contar meus sonhos para certas pessoas que eu achava que eram meus amigos, pessoas que eu achava então que realmente estava comigo, que eu fui até presidente de convenção uma certa ocasião, então eu começava a contar achando que eu estava então abrindo algo que precisava ser compartilhado. Isso foi a minha derrota, isso foi a minha tristeza. Então, irmãos, o Senhor já nos deu sabedoria, o Senhor já nos deu experiência. Nós temos que vigiar, aleluia, porque o Senhor é fiel. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu vou contar, o pastor Valdo contou aqui o testemunho de R$1.000. Eu precisava casar minha filha o ano passado, porque o desejo dela era casar. Ela quer casar. Então você sabe que não tem dinheiro. E falei com a minha esposa, falei, e agora, como que ela vai fazer? Ela mudou recente aqui para registro, e ela quer casar, e como é que nós faz? E eu entrei em desespero comigo, e a minha esposa sempre conservadora, minha esposa é conservadora. Eu falei, e aí, como que nós vamos fazer? E lá na cidade da onde é o esposo da minha filha hoje, as pessoas de lá não o desprezando, fizeram lá, o que é que as mulheres fazem quando vai casar? Né? Chama aqui lá, chá de panela. Fizeram chá de panela e deu para minha filha só coisinha de R$1, de R$2, vasinha de... Você está entendendo? Eu falei, minha filha, você está vendo aí, você quer casar? Umas coisas bem simples que chegam até você. Apenas você ganhou um jogo de panela, tão pequenininha essa panela, e agora você vai morar no fundo da igreja. Como é que nós vamos comer dessas panelas pequenininhas? E Deus pôs no coração da minha esposa para fazer outro chá de panela. Falei, então vamos orar. Ela fez outro chá de panela. Aí, irmãos, não que os irmãos de cá é melhor que os de lá, nada disso. Porque alguém exaltado lá no interior tomou a frente, vamos fazer o que vamos acontecer, e nada aconteceu. Deus tem que estar na frente. Meu Deus. Deus tem que estar na frente. Diga comigo, Deus na frente. Tudo dá certo, pastor. E a minha esposa faz os convites, prepara, manda um convite para um irmão de um ministério, manda de outro, manda para outro. Pastor, Deus surpreendeu. Aleluia. Porque nós servimos um Deus maravilhoso. Aleluia. Aí vem coberta, aí vem panela de pressão, aí vem ferro de passar roupa, e Deus preparou que tudo acontecesse. Aleluia. É esse que é o Deus que você serve. Glória a Deus. Esse é o Deus que nós Aleluia, servemos. Jesus. Depois, um determinado irmão chegou em mim. Eu falei, e agora? Como é que nós vamos fazer a festinha de casamento? Nós precisamos ter pelo menos 3.000, 4.000 na mão para fazer. Pelo menos umas 30, 40 pessoas. Deus prepara uma outra pessoa e fala assim, pastor, está aqui o meu cartão de crédito. Eu não sei quanto que vai gastar, mas o senhor pode comprar o que o senhor precisar do cartão. Aleluia. Eu falei, irmão, como que eu vou pagar cartão de crédito seu? Ele disse, eu não estou perguntando se você vai pagar, eu estou dizendo que você pode gastar. Amém? Aleluia. Glória a Deus. É Deus que faz isso, não é, irmã? Você que serve a Deus tanto tempo, é só Jesus que faz isso, irmão. Glória a Deus.
E Deus faz muito mais. Glória a Deus. Deus faz muito mais. Basta você colocar na posição. Se eu for contar para vocês um tanto de testemunhos vividos, eu ia ficar aqui até 10, 11 horas contando. São coisas reais, coisas que aconteceram e que acontecem na nossa vida, porque o Senhor é fiel. Glória a Deus, aleluia. O Senhor nunca deixou nós sem tomar café. Olha o tamanho da barriga. Olha o tamanho da barriga. Ontem o médico falou para mim, eu fui para Ipuera Sul. Ele disse, rapaz, você é baixo, está muito pesado, rapaz. Né? Mas você já viu, o crente come toda hora. Pastor come toda hora. É café de manhã, é almoço, É café da tarde. é café da tarde, é janta à noite. Então nós temos que vigiar essa boca, né, irmãos? Vigiar, né? É banana, é frango caipira. Irmãos, Deus é aquele que cuida de nós. Glória a Deus. Interessante, irmãos, que eu vim morar na cidade de Registro. Quase toda semana, era difícil passar uma semana, não parar um carrão na frente da igreja. É aqui que mora o pastor? Sim. Mandaram entregar esse aqui para ele. Aleluia. Passava-se outros dias, parava a caminhonete lá na frente. Não conheço, não sei de onde veio. É aqui que mora o pastor. Mandava entregar uma encomenda. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E eu fiquei 1 ano ali no fundo da igreja. 1 ano. E Deus não deixou faltar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Porque é o Deus que nós servimos. Glória a Deus. Porque a nossa igreja não tem irmãos assim para levar toda semana algo lá e entregar. Eu tinha que distribuir para outras pessoas, porque não conseguia comer de tanta coisa que chegava, irmãos. Glória a Deus. Deus é fiel. Aleluia. Deus é fiel. Aproveitando que outros irmãos precisavam, nós distribuía, nós dividia. Aleluia, Jesus. É esse que é o Deus que nós servemos. Aleluia. Glória a Glória a Deus. Deus. Voltando aqui para a palavra. Aleluia. Então já os rapazes amarrados, os rapazes já atados os pés, atados as mãos, quem sabe até lacrou, a Bíblia não fala, mas quem sabe lacrar até as suas bocas, para não gritar. E mandou que um dos soldados fosse lá e aquecesse o fogo 7 vezes mais. E o fogo foi aquecido 7 vezes mais. Verdade. E os soldados mais fortes do exército vieram e pegaram os 3 rapazes e fizeram isso aqui, ó. Você pega pra mim. Fica aqui. Agacha aí. Deixa cair não. Vai. Pega de novo. Pega de novo. Aleluia. Quantos que foram lançados? 3. Mas eu joguei 4, vocês já viram que foi 4? Fica de pé, igreja. Aleluia, Jesus. Não foi 4 que eu lancei? Não foi 4? Você viu 3? Mas eu joguei 4. Não, só 3. Só 3? Mas foi 4, irmã Maria. Glória a Deus. 4. Aleluia, Jesus. Aleluia. Vira para o seu irmão e diga: o 4º homem está aqui. Aleluia! E daí, amados? E daí? Eles chegaram no fundo da fornalha. Aleluia, Jesus. E como eles se colocaram e se posicionaram. Aleluia, Jesus. Vem aqui, Luiz. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. O irmão porteiro, vem aqui, fazendo favor. Porteiro. Aleluia, Jesus. Amém? Glória a Isso aqui é uma Deus. simbologia para que a igreja entenda. Aleluia, Jesus. Luiz começa a andar aqui e fala assim, ó. Santo, santo. Anda aqui, ó. Aqui, ó. Vocês 3, andando um atrás do outro. Vai, vai. 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 Aleluia, Jesus. Isso. Aleluia. Aleluia, glória a Vamos Deus. levantar sua mão e glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia.
Louvado seja Deus, aleluia. Ande e volta agora, irmão. Ande e volta junto. Aleluia. Por gentileza. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória, glória a Deus. Você pode levantar sua mão. Louvado seja Adorar o Senhor. Glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória, glória a Deus, aleluia. E os reis não foram 3 que lançamos, ó rei. Sim, mas eu estou vendo 4. E o 4 é semelhante o Filho do Deus Todo-Poderoso. E glorifica o 4 semelhante o Filho do Deus vivo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Podem sentar. Aleluia. Podem sentar. Glória a Deus, Glória a aleluia. Deus. Deus abençoe. Jesus te ama também. Aleluia, Jesus. Você entendeu a mensagem? Glória a Deus. Aleluia. Continue dizendo santo. Santo, diga comigo santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Aleluia, Jesus. Permaneça fiel. Glória a Deus. Permaneça fiel. Porque Deus vai fazer com que todas as coisas, depois de você ter ouvido esta mensagem, Aleluia, Jesus. vai cair por terra na sua vida. Aleluia, Jesus. Nada vai parar sobre a tua frente. Aleluia. Glória a Deus. Ama o Senhor. Aleluia. Ama os cultos. Glória a Deus. Ama os dias de culto. Glória a Deus. Não deixe de vir aos cultos. Ame. Se apegue com força. Se apegue com firmeza. Porque o Senhor te ama. Amém? Amém. Deus abençoe, pastor Vado. Muito obrigado, companheiro. Aleluia. Estamos juntos nessa batalha. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu te agradeço, né?